Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso do tema, Senhor Cláudio, a dor invisível que ninguém quis ver. Sob o sol implacável do centro de São Paulo, uma figura se movia entre a multidão anônima, um homem envolto em um manto de invisibilidade social. Seu nome, para os poucos que o notavam, era Senhor Cláudio. Ele não era apenas mais um morador de rua, era um enigma ambulante, um repositório de sofrimento que a cidade parecia determinada a ignorar. Seus dias eram passados em meio a sacos de pertences que, para o olhar apressado, não passavam de lixo, mas para ele eram fragmentos de uma vida desfeita, lembranças de um tempo em que o mundo o via de forma diferente. Ele conversava com os pássaros e em seus olhos turvos, um brilho fugaz revelava a presença de uma mente que navegava por águas turbulentas, assombrada por memórias que a realidade dura das ruas não conseguia apagar. A deterioração de sua condição física era um testemunho silencioso da negligência e do abandono. Feridas em sua pele, outrora talvez um simples arranhão, haviam se tornado um palco macabro para uma infestação que se espalhava, um reflexo sombrio da falta de cuidado e da precariedade de sua existência. Larvas se contorciam sob a pele exposta, um espetáculo perturbador que chocava até mesmo os mais insensíveis, mas que, para a maioria, era apenas mais uma cena desagradável a ser evitada, mais um motivo para desviar o olhar. Essa infestação, um sintoma gritante de uma doença que ia muito além do físico, era a manifestação visível de uma dor invisível, uma angústia profunda que se enraizara em sua alma e agora se manifestava em seu corpo. Um grito mudo por socorro em meio ao barulho indiferente da metrópole. A história de Senhor Cláudio é um espelho cruel da realidade de muitos que vivem à margem da sociedade. Uma narrativa que nos força a confrontar nossas próprias omissões e a fragilidade da condição humana. Sua jornada, marcada pela solidão e pelo sofrimento, é um convite à reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo cada vez mais individualista. O que leva um homem a um estado de abandono tão extremo? Quais as forças invisíveis que corroem a mente e o corpo, deixando para trás apenas os destroços de uma vida? A dor que ele sentia, visível em suas feridas e larvas, era apenas a ponta do iceberg de um sofrimento psicológico e emocional que se acumulava ao longo dos anos, um peso esmagador que o empurrou para a beira do abismo. A complexidade de sua situação, que se manifestava de forma tão visceral e chocante, demandou a atenção de profissionais que pudessem desvendar os mistérios de seu sofrimento. Foi em uma unidade de saúde, onde o cheiro de antisséptico tentava mascarar o odor da negligência, que sua história começou a ser contada, não por ele, mas pelas evidências em seu corpo. A equipe médica, liderada pela doutora Helena Costa, uma dermatologista renomada do Hospital São Camilo, deparou-se com um quadro clínico alarmante, um desafio que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma profunda humanidade. A infestação, um parasita conhecido como Dermatobia hominis, ou mosca varejeira, que deposita seus ovos em outros insetos que, por sua vez, picam a pele humana, era apenas o sintoma mais aparente de um quadro mais complexo de saúde mental e abandono social. Ao examinar as feridas, a doutora Costa notou a profundidade da infestação, que parecia ter se desenvolvido ao longo de semanas, talvez meses, sem qualquer intervenção. Cada larva representava um dia de sofrimento não aliviado, uma noite de agonia em que o corpo de Senhor Cláudio se tornava um campo de batalha contra um inimigo microscópico, mas devastador. Era um quadro chocante que ia além da simples necessidade de um tratamento dermatológico. A atitude apática do Senhor Cláudio, sua aparente resignação diante da dor, sugeria um profundo estado de depressão e desespero. Um desinteresse pela própria vida que era mais preocupante
do que as feridas abertas. A equipe médica sabia que, para tratar a infestação, seria preciso primeiro encontrar o caminho para a mente do homem, para o coração de sua dor invisível, a condição de Senhor. Cláudio, com as larvas se desenvolvendo sob sua pele, é um exemplo extremo, mas não isolado, de como a falta de acesso a cuidados básicos e o estigma associado à saúde mental podem levar a situações devastadoras. Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social sofrem com doenças de pele, infestações e outras condições que, se tratadas precocemente, seriam facilmente curáveis. No entanto, o ciclo de pobreza, falta de moradia e isolamento social cria barreiras intransponíveis para que busquem ajuda. A pele, o maior órgão do corpo humano, é frequentemente a primeira a manifestar sinais de sofrimento interno. Mas em nossa sociedade, muitas vezes, essas manifestações são ignoradas, vistas como resultado inevitável da vida nas ruas, em vez de um alerta urgente de que algo mais profundo está errado. O que torna a história de Sr. Cláudio ainda mais pungente é a forma como ela revela a interseção entre saúde física e mental. A infestação em sua pele, embora chocante, era um sintoma secundário de um problema primário, a sua profunda alienação e o possível desenvolvimento de transtornos mentais que o impediram de cuidar de si mesmo ou de procurar ajuda. A negligência que levou à infestação não foi apenas uma falha do indivíduo, mas uma falha coletiva da sociedade em prover redes de apoio adequadas para seus membros mais vulneráveis. A história de Sr. Cláudio nos convida a uma reflexão profunda sobre a empatia e a responsabilidade social. Em um mundo onde a informação e os recursos estão mais acessíveis do que nunca, como podemos permitir que indivíduos sofram em silêncio, com seus corpos se tornando o palco de uma batalha pela sobrevivência? A dor de Sr. Cláudio era visível para quem quisesse ver, mas a causa raiz de seu sofrimento, a dor invisível que o levou àquele estado, permaneceu oculta, um mistério que a equipe médica se propôs a desvendar. Agora, gostaríamos de saber de onde você está assistindo aos nossos vídeos. Compartilhe nos comentários abaixo. E se você está se emocionando com essa história e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo essas narrativas que buscam conscientizar e inspirar. O que aconteceu com o Sr. Cláudio após a intervenção médica é um ponto crucial em sua jornada. A remoção das larvas, um processo delicado e doloroso, foi apenas o primeiro passo. A verdadeira cura residia na compreensão e no tratamento das feridas emocionais que o atormentavam. A doutora Costa, com sua equipe multidisciplinar, trabalhou incansavelmente não apenas para restaurar a saúde física do Sr. Cláudio, mas também para resgatar sua dignidade e sua vontade de viver. Ele passou a frequentar sessões de terapia, onde gradualmente as barreiras de seu isolamento começaram a ceder. Fragmentos de sua história vieram à tona. Um emprego perdido, uma família distante, a solidão que se instalou como um véu sobre sua existência. A revelação mais surpreendente, no entanto, veio quando o Sr. Cláudio, em um momento de lucidez e confiança, começou a falar sobre um período de sua vida em que atuou como professor de história em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Ele descreveu com paixão os debates em sala de aula, o brilho nos olhos de seus alunos ao descobrirem os segredos do passado. Havia nele um intelecto aguçado, uma profundidade de conhecimento que contrastava brutalmente com a imagem que a rua havia pintado dele. Essa descoberta adicionou uma nova camada de tragédia à sua história, mostrando o imenso potencial que se perdeu, a mente brilhante que foi obscurecida pela escuridão do abandono.
A equipe médica, ao entender melhor o contexto de sua vida anterior, pôde oferecer um tratamento mais direcionado. A terapia ocupacional o ajudou a redescobrir prazeres simples, como a leitura e a jardinagem. Foi em uma pequena horta terapêutica, onde ele pôde cuidar de plantas e ver a vida brotar da terra, que Sr. Cláudio começou a encontrar um senso de propósito novamente. A pele, antes um campo de batalha, começou a cicatrizar e com ela as feridas de sua alma. A história de Sr. Cláudio não é apenas sobre uma doença de pele ou um caso de saúde mental. É uma história sobre a resiliência do espírito humano e a importância da compaixão em um mundo que muitas vezes nos ensina a olhar para o outro com desconfiança. A transformação que ele vivenciou, de um homem invisível e esquecido para um indivíduo em busca de redenção, é um poderoso lembrete de que todos merecem uma segunda chance. A pergunta que fica é: o que podemos aprender com o Senhor? Cláudio, como podemos em nosso dia a dia estender a mão para aqueles que estão sofrendo em silêncio? A dor invisível, aquela que não se manifesta em feridas abertas, mas que corrói a alma, é igualmente devastadora. Ficar atento aos sinais, oferecer um ouvido amigo, um gesto de gentileza, pode ser o primeiro passo para resgatar alguém do abismo. O que você achou da história de Sr. Cláudio? Compartilhe suas impressões nos comentários de onde você está assistindo nossos vídeos. O percurso de recuperação de Sr. Cláudio, após a fase inicial de tratamento, adentrou um território mais complexo: a reabilitação psicossocial e a reintegração à sociedade. A infraestrutura médica e o cuidado dermatológico, embora essenciais, eram apenas a base para a edificação de uma nova vida. A equipe, ciente de que a cura do corpo não garantia a cura da alma, focou-se em restaurar os laços sociais que haviam se rompido. Iniciou-se um trabalho meticuloso de reconstrução de sua identidade, resgatando não apenas o professor de história, mas o cidadão com direitos e deveres. A busca por documentos perdidos, a regularização de sua situação civil e a reconexão com familiares distantes, quando possível, tornaram-se prioridades. Cada passo era dado com cautela, respeitando o ritmo de Sr. Cláudio e a fragilidade de seu estado emocional. Uma das abordagens mais significativas adotadas foi a inserção em grupos de apoio terapêutico, onde ele pôde compartilhar suas experiências com outras pessoas que haviam enfrentado adversidades semelhantes. A troca de vivências em um ambiente seguro e acolhedor permitiu que ele percebesse que não estava sozinho em sua luta. Aos poucos, a vergonha e o isolamento foram sendo substituídos por um senso de pertencimento e por uma renovada autoconfiança. A descoberta de que outras pessoas, após passarem por situações extremas de abandono ou doença, conseguiram reconstruir suas vidas, serviu como um poderoso catalisador para sua própria recuperação. Além do suporte psicológico, a reabilitação profissional ganhou contornos práticos. Com o auxílio de assistentes sociais e orientadores vocacionais, Sr. Cláudio começou a explorar novas habilidades e a atualizar conhecimentos. A paixão pela história, adormecida por tantos anos, foi reacendida através de cursos online e workshops. Uma iniciativa particularmente tocante foi o envolvimento em um projeto comunitário de resgate e preservação da memória local, onde suas habilidades de pesquisa e narração histórica puderam ser aplicadas de forma significativa. Ele passou a visitar escolas, compartilhando não apenas o conhecimento histórico, mas também sua própria trajetória de superação, transformando sua dor em uma lição de vida. É crucial notar que a reintegração social de Sr. Cláudio não foi um processo linear. Houve recaídas, momentos de profunda melancolia e a tentação de retornar aos velhos hábitos de isolamento. Contudo, a rede de apoio construída ao seu redor
composta por profissionais de saúde, assistentes sociais e novos amigos, agiu como um pilar de sustentação. A persistência da equipe em acreditar em seu potencial, mesmo nos momentos mais difíceis, foi fundamental. A capacidade de Sr. Cláudio de se permitir ser ajudado, de aceitar a vulnerabilidade e de buscar ativamente o bem-estar, demonstrou a força inerente à sua vontade de viver, uma força que a cidade, em sua cegueira inicial, havia se recusado a ver. Ele se tornou para muitos um símbolo da importância de olhar além das aparências e de investir em soluções humanas e empáticas para os problemas sociais. O impacto a longo prazo da experiência de Sr. Cláudio transcendeu sua recuperação pessoal, reverberando na comunidade médica e na sociedade civil. O caso, documentado e apresentado em conferências médicas, serviu como um estudo de caso exemplar sobre a negligência social e a saúde mental, destacando a urgente necessidade de abordagens integradas no tratamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade. A complexidade da infestação por Dermatobia hominis, embora um problema parasitológico tratável, tornou-se o gancho para discussões mais amplas sobre os determinantes sociais da saúde. A doutora Helena Costa, em seus artigos subsequentes, enfatizou que a pele, como barreira protetora, é também um reflexo das condições de vida e que as lesões dermatológicas em populações marginalizadas frequentemente mascaram enfermidades mais profundas de ordem psicológica e social. A atuação do Hospital São Camilo foi reorientada, com a criação de um núcleo especializado em atendimento a pessoas em situação de rua, integrando dermatologistas, psiquiatras, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Essa abordagem multidisciplinar, inspirada diretamente no sucesso do tratamento de Sr. Cláudio, permitiu um cuidado mais holístico, capaz de abordar as múltiplas facetas do sofrimento. O projeto, inicialmente focado em casos agudos como o de Sr. Cláudio, expandiu-se para incluir programas de prevenção e educação em saúde, alcançando abrigos e centros de acolhimento, oferecendo triagem e encaminhamento para tratamento. Essa mudança de paradigma focou em intervir antes que a negligência atingisse níveis tão alarmantes, priorizando a dignidade humana e o direito à saúde. A história de Sr. Cláudio, ao ser divulgada, gerou um debate público vigoroso sobre a responsabilidade da sociedade na proteção de seus membros mais frágeis. Organizações não governamentais aproveitaram o caso para intensificar campanhas de conscientização e advocacy, pressionando por políticas públicas mais eficazes de combate à pobreza, à exclusão social e ao abandono de idosos e pessoas com transtornos mentais. A imagem de Sr. Cláudio, antes associada à degradação e ao esquecimento, transformou-se em um símbolo de esperança e resiliência, inspirando doações e voluntariado para iniciativas de apoio a moradores de rua. A narrativa de sua recuperação, ao demonstrar que a transformação é possível com o suporte adequado, serviu como um poderoso contraponto ao cinismo e à apatia que muitas vezes dominam o discurso público sobre a questão. Ademais, a experiência de Sr. Cláudio impulsionou pesquisas inovadoras na área de parasitas e suas interações com o sistema imunológico e psicológico humano. A forma como a infestação por Dermatobia hominis se manifestou em seu corpo, em um contexto de profunda desnutrição e estresse crônico, levantou novas questões sobre a suscetibilidade a infecções em condições de vulnerabilidade extrema. Estudos foram iniciados para investigar a relação entre o estado de saúde mental
e a capacidade do corpo de resistir a infestações parasitárias, buscando compreender se fatores psicológicos como a depressão e o isolamento social poderiam, de alguma forma, comprometer as defesas naturais do organismo. Essas investigações, embora ainda em estágios iniciais, prometem aprofundar nossa compreensão sobre a intrincada conexão entre mente, corpo e ambiente. A transformação de Sr. Cláudio, de um indivíduo à margem da sociedade para um defensor ativo da causa dos desabrigados, ilustra um ciclo virtuoso de recuperação e engajamento cívico. Sua participação em audiências públicas e em eventos de conscientização não era apenas um relato de sua própria história, mas um testemunho eloquente sobre a urgência de ações concretas. Ele passou a defender a expansão de centros de acolhimento diurno, a melhoria do acesso a serviços de saúde mental e a criação de programas de capacitação profissional voltados para a população em situação de rua. Sua voz, outrora silenciada pela indiferença, tornou-se uma ferramenta poderosa para a mudança social, demonstrando que a dignidade humana é um direito inalienável, independentemente das circunstâncias. A jornada de Sr. Cláudio para a reintegração social, após a superação da grave infestação cutânea, revelou as complexas camadas de sua condição, indo muito além do tratamento físico. A recuperação da pele, embora um marco visível, era apenas o alicerce para a reconstrução de uma vida funcional e digna. A equipe médica, ao lado de assistentes sociais e terapeutas, concentrou esforços na reabilitação de sua autonomia, um aspecto fundamental que havia sido severamente comprometido pelo abandono prolongado. O resgate de suas habilidades sociais, atrofiadas pelo isolamento, tornou-se uma prioridade, com o uso de técnicas de role-playing e simulações de interações cotidianas, como fazer compras, utilizar o transporte público ou solicitar informações, para prepará-lo gradualmente para o mundo exterior. O processo de reinserção profissional exigiu uma abordagem personalizada, considerando as limitações impostas por sua saúde mental e pela lacuna temporal em sua carreira. Em vez de buscar uma réplica exata de seu antigo posto, a equipe explorou áreas onde suas paixões e aptidões poderiam ser capitalizadas de forma adaptada. O interesse de Sr. Cláudio por história, por exemplo, foi canalizado para o voluntariado em um centro de memória comunitária, onde ele pôde catalogar e organizar arquivos históricos locais. Essa atividade não apenas o manteve mentalmente ativo, mas também lhe proporcionou um senso de propósito e contribuição, validando suas habilidades e conhecimentos de uma maneira que o trabalho remunerado, naquele momento, não poderia. Contudo, a reintegração não se limitou a aspectos práticos e profissionais. Um elemento crucial e muitas vezes subestimado foi o restabelecimento de sua rede de apoio social. O isolamento prolongado havia corroído seus vínculos afetivos, deixando-o com um profundo sentimento de solidão. Iniciativas como a participação em grupos de interesse, clubes de leitura e atividades de lazer comunitárias foram essenciais para que ele pudesse reconstruir conexões significativas. A descoberta de que outras pessoas compartilhavam seus interesses e experiências de vida permitiu que ele se sentisse menos alienado e mais integrado à sociedade. Essa reconstrução de laços afetivos foi vital para sua estabilidade emocional e para prevenir futuras recaídas em estados de isolamento. Ademais, a questão da estigmatização associada à sua condição anterior representou um desafio persistente. Sr. Cláudio precisou desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com olhares de desconfiança ou com o preconceito velado que ainda existia. A terapia focou em fortalecer sua autoestima e em ensiná-lo a responder a comentários insensíveis com assertividade e autoconfiança.
Ele aprendeu a compartilhar sua história de superação de forma estratégica, transformando a narrativa de sua vulnerabilidade em uma ferramenta de empoderamento, educando aqueles ao seu redor sobre a complexidade da experiência humana e a importância da compaixão. A experiência de Senhor Cláudio também serviu como um catalisador para a reflexão sobre a eficácia dos sistemas de apoio social existentes. A equipe que o acompanhou percebeu que, embora os cuidados médicos e psicológicos fossem cruciais, a falta de programas de reintegração social estruturados e acessíveis representava um gargalo significativo. Isso impulsionou a defesa por políticas públicas que contemplassem não apenas o tratamento de emergência, mas também a continuidade do suporte na fase de ressocialização, garantindo que indivíduos como o Sr. Cláudio tivessem as ferramentas necessárias para uma vida autônoma e plena. A resiliência de Sr. Cláudio, após a fase crítica de tratamento, não se limitou à recuperação física e à reintegração social em um sentido amplo. Um aspecto crucial de sua reconstrução envolveu a reabilitação de sua capacidade de autogerenciamento, especialmente no que diz respeito à sua saúde mental e à prevenção de recaídas. A equipe terapêutica implementou um plano de cuidados contínuos, focado em estratégias de coping adaptativas. Isso incluía o desenvolvimento de rotinas diárias estruturadas, a prática regular de exercícios de atenção plena, mindfulness, para gerenciar a ansiedade e a identificação precoce de gatilhos que pudessem desencadear episódios de depressão ou isolamento. Para você que nos assiste, pense em como a organização do seu próprio dia pode impactar seu bem-estar mental. Pequenas mudanças, como definir horários para atividades específicas ou reservar momentos para o relaxamento, podem fazer uma diferença significativa. Além disso, o processo de reconexão familiar, embora delicado, provou ser um pilar fundamental em sua estabilidade. Após anos de silêncio e distanciamento, Sr. Cláudio decidiu reatar laços com um de seus filhos, que vivia em outra cidade. Essa reaproximação foi intermediada por terapeutas familiares, que facilitaram a comunicação aberta e a resolução de conflitos passados. A experiência demonstrou que a cura de feridas emocionais muitas vezes requer a coragem de confrontar o passado e a disposição para o perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo. A dinâmica entre pai e filho, antes marcada pela ausência e pela incompreensão, gradualmente se transformou em um relacionamento de apoio mútuo, onde ambos encontraram espaço para a cura e o crescimento. Uma faceta particularmente interessante da reintegração de Sr. Cláudio foi sua contribuição para a comunidade científica. Sua experiência serviu como um estudo de caso valioso para pesquisadores que investigavam a interação entre parasitas, saúde mental e condições de vulnerabilidade social. Ele concordou em participar de estudos observacionais e entrevistas, compartilhando detalhes sobre suas percepções e experiências durante o período de maior fragilidade. Esse engajamento permitiu que os pesquisadores aprofundassem a compreensão sobre como o estresse crônico e o isolamento social podem afetar a resposta imune do corpo e a suscetibilidade a infecções. A análise de seu caso forneceu dados concretos para a formulação de novas diretrizes de atendimento, que enfatizam a importância de considerar o contexto psicossocial em qualquer tratamento médico, especialmente em populações marginalizadas. Outro aspecto relevante foi a forma como o Sr. Cláudio, ao recuperar sua autonomia, tornou-se um defensor ativo de seus pares. Sua trajetória pessoal o capacitou a falar com autoridade sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas em situação de rua, especialmente no que tange ao acesso a cuidados de saúde. Ele passou a participar de reuniões em centros de acolhimento,
compartilhando sua história e encorajando outros a buscarem ajuda, desmistificando o estigma associado à saúde mental e às doenças de pele. Sua presença e seu testemunho ofereceram esperança e validaram as experiências de muitos que se sentiam invisíveis e sem voz. Por fim, a experiência de Sr. Cláudio ilustra a importância da continuidade do cuidado. A recuperação não é um evento isolado, mas um processo contínuo que exige acompanhamento e adaptação ao longo do tempo. A manutenção de consultas regulares, a participação em grupos de apoio e a busca ativa por bem-estar tornaram-se hábitos essenciais em sua nova vida. Essa persistência, aliada ao suporte constante da rede de cuidados, permitiu que ele não apenas superasse os desafios iniciais, mas também construísse uma vida com significado e propósito, demonstrando que a dignidade humana pode ser restaurada mesmo após as mais severas adversidades. A jornada de Sr. Cláudio para a recuperação e reintegração social revelou uma camada adicional de complexidade, a necessidade de reavivar seu senso de propósito, um elemento intrinsecamente ligado à sua saúde mental e à sua capacidade de se ver como um membro valioso da sociedade. Longe de ser um mero espectador, ele precisava se tornar um agente de sua própria vida. Para tal, a equipe de apoio explorou novas avenidas, identificando que o antigo professor de história possuía uma habilidade latente para a escrita, um talento adormecido que poderia ser revitalizado. Assim, foi-lhe oferecida a oportunidade de participar de oficinas de escrita criativa, focadas em memórias e narrativas pessoais. O objetivo era que ele pudesse articular suas experiências, não apenas para processar traumas, mas para construir uma nova narrativa de identidade, uma que não fosse definida pela doença ou pelo abandono, mas pela sua força de vontade e pela sabedoria adquirida. O impacto dessas oficinas foi profundo. Ao colocar suas memórias no papel, Sr. Cláudio começou a dar forma ao caos de seu passado. Ele descreveu, com uma clareza surpreendente, os dias em que se sentia invisível nas ruas, a sensação de desespero ao perceber a deterioração de seu corpo e a esperança que renasceu ao encontrar cuidado e atenção. Essas narrativas, inicialmente destinadas a um círculo restrito de terapeutas e voluntários, ganharam uma projeção inesperada quando um dos relatos foi publicado em um jornal local, tocando profundamente a comunidade. Essa visibilidade trouxe não apenas reconhecimento, mas também um senso renovado de valor próprio para Sr. Cláudio, que percebeu que suas palavras tinham o poder de alcançar e inspirar outros. Paralelamente, a abordagem terapêutica expandiu-se para incluir técnicas de intervenção baseadas na arte e na música. Descobriu-se que Sr. Cláudio possuía uma afinidade incomum com a música clássica, e a audição de composições de Bach e Mozart parecia acalmar sua mente e trazer um senso de ordem e harmonia. A participação em um coral comunitário, inicialmente uma proposta hesitante, tornou-se um dos pilares de sua recuperação. Cantar em conjunto, harmonizar sua voz com a de outros, proporcionou-lhe uma experiência de pertencimento e conexão que ele não sentia há décadas. Essa imersão na música não foi apenas um passatempo, mas uma forma de terapia ativa, que o ajudou a regular suas emoções e a fortalecer sua resiliência. A reintrodução de Sr. Cláudio no ambiente educacional, de forma adaptada, também se mostrou um passo crucial. Em vez de retornar à sala de aula como professor titular, ele foi convidado a ministrar palestras pontuais em universidades e escolas sobre sua própria jornada de recuperação e sobre a importância da empatia social. Sua presença como um sobrevivente, compartilhando sua história com autenticidade e humildade, ressoou poderosamente com estudantes e educadores.
ele se tornou um embaixador vivo da causa, demonstrando que a superação é possível e que a compaixão pode transformar vidas. Essa atuação como palestrante não apenas reforçou sua autoestima, mas também o posicionou como uma figura de inspiração, um testemunho vivo do potencial humano para a resiliência e a transformação. É fundamental compreender que esses avanços não ocorreram em um vácuo. Eles foram o resultado de uma intervenção coordenada e paciente, que reconheceu a interconexão entre saúde física, bem-estar mental e engajamento social. A história de Sr. Cláudio, portanto, não é apenas sobre a cura de uma condição médica chocante, mas sobre a restauração integral de um ser humano, um processo que exigiu a colaboração de múltiplos setores da sociedade. A sua experiência nos ensina que, ao olharmos para além das aparências e investirmos em abordagens humanizadas e multidisciplinares, podemos desvendar o potencial latente em cada indivíduo, permitindo que floresça mesmo após as mais severas adversidades. Considere, por exemplo, como a sua própria capacidade de aprendizado e adaptação pode ser estimulada quando você se expõe a novas atividades e ambientes, assim como o Sr. Cláudio encontrou na escrita e na música novas formas de expressão e conexão. A jornada de Sr. Cláudio rumo à autonomia e à reintegração social desdobrou-se em novas e surpreendentes facetas que transcendiam os cuidados médicos e o suporte psicológico. Uma das conquistas mais significativas foi a sua capacidade de se reapropriar de sua autonomia financeira, um passo essencial para a restauração de sua dignidade. Com o auxílio de assistentes sociais, ele aprendeu a gerenciar um pequeno orçamento, a compreender os processos de solicitação de benefícios sociais e a navegar pelo sistema bancário, que antes lhe parecia um labirinto intransponível. Essa alfabetização financeira, aliada a um trabalho voluntário em uma biblioteca comunitária, onde ele organizava e catalogava livros raros, proporcionou-lhe uma renda modesta, mas suficiente para cobrir suas necessidades básicas e, mais importante, para sentir-se produtivo e independente. Ademais, a experiência de Sr. Cláudio trouxe à tona a importância da adaptação dos espaços públicos e privados para acolher pessoas com necessidades especiais, sejam elas físicas ou mentais. A dificuldade que ele enfrentou para se locomover em certos ambientes, a falta de acessibilidade em alguns serviços e a necessidade de adaptações em sua própria moradia para garantir sua segurança e bem-estar, foram pontos cruciais levantados por sua equipe de apoio. A partir de sua vivência, um movimento nasceu para advogar por cidades mais inclusivas, onde rampas de acesso, sinalização clara e espaços de descanso se tornassem universais, beneficiando não apenas pessoas em recuperação, mas também idosos, gestantes e qualquer indivíduo que pudesse necessitar de um ambiente mais acolhedor. Pense em como, em seu cotidiano, pequenas barreiras arquitetônicas podem limitar a participação de pessoas em diversas atividades. A história de Sr. Cláudio nos convida a observar nosso entorno com um olhar mais atento e empático a essas questões. Outro aspecto fundamental que emergiu foi a necessidade de desmistificar e combater o estigma associado a doenças mentais e a condições de saúde que afetam a aparência física. Sr. Cláudio, ao compartilhar sua história, não apenas revelou a gravidade de sua infestação cutânea, mas também a profunda depressão e ansiedade que a acompanharam. Ele tornou-se um porta-voz ativo na conscientização sobre transtornos mentais, explicando que estes não são sinais de fraqueza, mas condições médicas que requerem tratamento e compreensão. Sua coragem em falar abertamente sobre sua vulnerabilidade ajudou a criar um ambiente mais seguro para que outros também pudessem buscar ajuda sem medo de julgamento.
A sua transformação de um homem marginalizado pela aparência a um defensor da saúde mental é um testemunho poderoso do impacto que a informação e a empatia podem ter. A reinserção de Sr. Cláudio na vida social também envolveu a redescoberta de prazeres simples e a construção de novas conexões. Ele passou a frequentar um grupo de jardinagem terapêutica, onde a interação com a natureza e o cuidado com as plantas trouxeram um senso de calma e propósito. A terra, em suas mãos, não era mais um símbolo de sujeira e abandono, mas um meio de cultivar vida e beleza. Além disso, ele fortaleceu laços com outros voluntários e participantes desses grupos, criando uma nova rede de amizades baseada em interesses comuns e no apoio mútuo. Essa nova comunidade ofereceu a Sr. Cláudio um senso de pertencimento e aceitação, elementos essenciais para a sua recuperação a longo prazo e para a construção de uma vida plena e significativa. A persistência da recuperação de Sr. Cláudio, agora consolidada em uma rotina de bem-estar e engajamento social, revelou uma nova dimensão de sua jornada. A capacidade de transformar sua experiência em um legado de aprendizado para outros. Ele se tornou um mentor informal para indivíduos que, assim como ele, lutavam contra o estigma e a invisibilidade. Sua casa, antes um refúgio solitário, abriu-se para encontros semanais, onde compartilhava não apenas suas estratégias de enfrentamento, mas também sua visão sobre a importância da autocompaixão e da resiliência. Observar como ele, com uma paciência notável, guiava outros a identificarem seus próprios gatilhos e a desenvolverem planos de autocuidado, era testemunhar a metamorfose de um sofredor em um agente de esperança. Além disso, Senhor, Cláudio dedicou-se a aprofundar seu conhecimento sobre a história da saúde pública e os movimentos sociais que lutaram por direitos básicos. Sua antiga paixão pela história encontrou um novo propósito na pesquisa sobre as origens da marginalização e as lutas pela dignidade humana. Ele começou a organizar pequenos encontros de estudo, onde convidava outros a se aprofundarem nesses temas, fomentando um senso de consciência histórica e coletiva. Compreender o contexto histórico de suas próprias lutas o empoderou, permitindo-lhe contextualizar os desafios atuais e vislumbrar caminhos para soluções mais eficazes e duradouras. Percebia-se, em suas palavras, um anseio por não apenas sobreviver, mas por contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais justa. Um desenvolvimento particularmente enriquecedor foi a sua incursão na arte digital. Com o auxílio de voluntários, ele aprendeu a utilizar softwares básicos de edição de imagem e vídeo. Sua primeira criação foi um curta-metragem documental, onde ele narrava com sua própria voz trechos de sua história, intercalados com imagens de arquivo da cidade e de sua própria recuperação. O resultado foi uma obra crua e emocionante que capturou a atenção de festivais independentes de cinema. Essa nova forma de expressão artística permitiu-lhe revisitar seu passado de uma maneira criativa e terapêutica, transformando a dor em arte e a invisibilidade em uma plataforma de comunicação. Para você que nos acompanha, imagine o poder que a tecnologia pode ter em dar voz a quem, por tantos anos, foi silenciado. A sua contribuição para a comunidade estendeu-se também à esfera da educação continuada para profissionais de saúde. Senhor, Cláudio passou a ser convidado para participar de workshops e palestras em faculdades de medicina e enfermagem, não como um paciente, mas como um colaborador ativo. Sua perspectiva, fundamentada na vivência real das dificuldades enfrentadas pelos mais vulneráveis, oferecia aos futuros profissionais insights valiosos que não poderiam ser encontrados em livros didáticos. Ele compartilhava a importância de ouvir verdadeiramente o paciente, de reconhecer os sinais sutis de sofrimento
e de ir além do diagnóstico clínico para compreender o indivíduo em sua totalidade. Essa troca era para ele uma forma de retribuir o cuidado que recebeu e de garantir que outros não passassem pelo mesmo abandono que ele experimentou. A jornada de Sr. Cláudio em direção a uma vida plena e autônoma não se limitou à recuperação física e à reintegração social. Ela se aprofundou na esfera da autodescoberta e do empoderamento através do conhecimento. Sua participação ativa em programas de educação continuada, oferecidos por universidades e instituições comunitárias, permitiu-lhe não apenas atualizar suas habilidades, mas também explorar novas áreas de interesse que haviam permanecido adormecidas por décadas. Um desses novos horizontes foi a astronomia. Fascinado pela imensidão do universo e pela busca incessante do conhecimento, Sr. Cláudio encontrou nas noites estreladas um refúgio e uma fonte de inspiração. Ele passou a frequentar observatórios públicos e a participar de grupos de estudo amadores, onde compartilhou sua perspectiva única, moldada por suas próprias experiências de superação, com conceitos sobre a vastidão do cosmos e a pequenez de nossos problemas terrestres. Essa nova paixão não apenas expandiu sua visão de mundo, mas também o conectou a uma comunidade de entusiastas, fortalecendo seus laços sociais e sua autoestima. Ademais, a experiência de Sr. Cláudio com a infraestrutura urbana e a acessibilidade revelou a necessidade de uma abordagem mais humanizada no design de espaços públicos. Sua dificuldade em navegar por ambientes que não consideravam as necessidades de pessoas em recuperação ou com mobilidade reduzida o levou a se tornar um defensor ativo da arquitetura inclusiva. Ele participou de reuniões com urbanistas e planejadores da prefeitura, compartilhando suas observações e sugestões práticas para a criação de cidades mais acolhedoras e acessíveis. Sua perspectiva, forjada na vivência direta das barreiras, ofereceu insights cruciais para a implementação de soluções que beneficiassem um espectro mais amplo da população, desde idosos até pais com carrinhos de bebê. Para você que nos lê, reflita sobre como pequenas adaptações no ambiente ao seu redor podem facilitar a vida de muitas pessoas e como a sua própria participação ativa pode promover essas mudanças. Um aspecto particularmente tocante da evolução de Sr. Cláudio foi a sua capacidade de transformar seu trauma em um catalisador para a ação comunitária. Ele se tornou um voluntário proeminente em programas de atendimento a pessoas em situação de rua, não apenas compartilhando sua história de recuperação, mas também oferecendo apoio prático e emocional. Sua presença, marcada pela serenidade e pela empatia, tornou-se um farol de esperança para muitos que se sentiam perdidos. Ele demonstrava, através de seu exemplo, que a superação é um processo contínuo e que a conexão humana é um dos remédios mais poderosos contra o isolamento e o desespero. Sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender as nuances de suas lutas, o tornou um conselheiro excepcionalmente eficaz e respeitado. A reintegração de Sr. Cláudio na esfera profissional também tomou um rumo inesperado e gratificante. Sua experiência com a jardinagem terapêutica o levou a desenvolver um interesse aprofundado em horticultura urbana e agricultura sustentável. Ele se inscreveu em cursos técnicos e participou de workshops sobre permacultura e cultivo orgânico. Com o apoio de uma ONG local, ele ajudou a estabelecer uma horta comunitária em um terreno baldio, onde ensinava técnicas de cultivo a outros moradores e voluntários. Essa iniciativa não apenas forneceu alimentos frescos para a comunidade, mas também criou um espaço de aprendizado, colaboração e bem-estar, fortalecendo os laços sociais e promovendo um estilo de vida mais saudável e conectado com a natureza. A terra, que um dia foi palco de seu sofrimento, tornou-se um símbolo de renovação
e prosperidade. A reinserção de Sr. Cláudio no tecido social ganhou uma dimensão notável através de sua participação em um programa de mentoria para jovens em risco. Sua própria trajetória, marcada pela superação de adversidades extremas, conferiu-lhe uma autoridade moral e uma perspectiva singular que ressoavam profundamente com os adolescentes que lutavam contra suas próprias batalhas, muitas vezes em ambientes igualmente desfavorecidos. Ele não se apresentava como um salvador, mas como um guia, alguém que compreendia a complexidade dos desafios enfrentados, desde a instabilidade familiar até a pressão social e a falta de oportunidades. A forma como ele compartilhava suas experiências, focando não nos momentos de desespero, mas nas estratégias de enfrentamento e nas pequenas vitórias que pavimentaram seu caminho de volta, servia como um poderoso antídoto contra o sentimento de desesperança que frequentemente afligia esses jovens. É crucial entender que o papel de Sr. Cláudio como mentor ia além da mera partilha de experiências. Ele se dedicava a ensinar habilidades práticas de resiliência, como a gestão de conflitos, a comunicação assertiva e a importância de estabelecer metas realistas. Em vez de oferecer conselhos genéricos, ele adaptava suas orientações às circunstâncias individuais de cada jovem, utilizando exemplos concretos de sua própria vida para ilustrar pontos-chave. Por exemplo, ao falar sobre a importância da paciência em longos processos de recuperação, ele frequentemente recorria à metáfora do cultivo de seu próprio jardim, explicando como cada planta exige tempo, cuidado e atenção para florescer. Essa abordagem, que aliava o pessoal ao prático, criava um elo de confiança e identificação, tornando suas lições mais impactantes e memoráveis. Um aspecto particularmente inovador de sua mentoria foi a introdução de técnicas de narrativa digital. Sr. Cláudio, tendo descoberto seu talento para a escrita e a edição de vídeo, passou a incentivar os jovens a documentarem suas próprias jornadas através de curtas-metragens, podcasts ou blogs. Ele os guiava no processo de transformar suas experiências em narrativas coesas e significativas, ensinando-os a usar a tecnologia como uma ferramenta de autoexpressão e empoderamento. Essa iniciativa não apenas desenvolvia suas habilidades digitais, mas também os ajudava a processar suas emoções, a dar sentido a seus traumas e a construir uma identidade positiva, livre das marcas do estigma e do abandono. A capacidade de contar a própria história, com suas próprias palavras e em suas próprias mídias, conferia a esses jovens um senso de agência e controle sobre suas vidas, algo que lhes havia sido negado por tanto tempo. O impacto de Sr. Cláudio nesse programa de mentoria estendeu-se para além dos resultados imediatos observados nos jovens. Sua presença e seu testemunho inspiraram outros voluntários e profissionais a adotarem abordagens mais humanizadas e personalizadas em seus trabalhos. Ele demonstrava, na prática, que a verdadeira reabilitação não se limita a tratar sintomas, mas envolve a restauração integral do indivíduo, nutrindo suas capacidades, fortalecendo suas conexões sociais e reacendendo sua esperança em um futuro melhor. A sua transição de um indivíduo marginalizado e esquecido para um agente de transformação social é um poderoso lembrete do potencial latente em cada ser humano e da importância de investir em programas que promovam a dignidade e a reintegração. A jornada de Sr. Cláudio para a reintegração social ganhou uma dimensão particular com a sua incursão no universo da agricultura urbana e da permacultura. Após a recuperação de sua saúde física e mental, ele se viu atraído pela ideia de cultivar seus próprios alimentos, uma conexão direta com a terra que contrastava fortemente com a precariedade de sua vida anterior nas ruas. Iniciou sua jornada com pequenos vasos em sua varanda, cultivando ervas e temperos, mas logo sentiu o chamado para algo maior.
Essa paixão floresceu quando ele se integrou a um projeto de horta comunitária em um bairro vizinho, um espaço que antes era um terreno baldio e esquecido. Lá ele não apenas aprendeu técnicas de cultivo orgânico e sustentável, mas também descobriu um novo senso de propósito ao compartilhar seu conhecimento com outros participantes, muitos dos quais também enfrentavam suas próprias batalhas de vulnerabilidade. Ao se aprofundar nos princípios da permacultura, Sr. Cláudio compreendeu que o cultivo da terra ia muito além da produção de alimentos. Tratava-se de um sistema integrado que buscava a harmonia entre as necessidades humanas e os ciclos naturais. Ele aprendeu sobre a importância da biodiversidade, do uso eficiente da água e da criação de ecossistemas resilientes. Essa filosofia ressoou profundamente com sua própria história de superação, onde a capacidade de se adaptar e de encontrar soluções criativas em meio à escassez foi fundamental. Agora, ele aplicava esses mesmos princípios em sua vida, buscando um equilíbrio entre suas necessidades, seus relacionamentos e seu ambiente, cultivando não apenas plantas, mas também um estilo de vida mais consciente e sustentável. Pense em como, em sua própria rotina, a adoção de pequenos hábitos sustentáveis, como a separação do lixo ou a redução do consumo de água, pode refletir essa mesma busca por harmonia com o meio ambiente. A horta comunitária, sob a orientação de Sr. Cláudio e de outros voluntários experientes, tornou-se um centro vibrante de atividade social e educativa. Eventos regulares, como oficinas de compostagem, feiras de troca de sementes e piqueniques comunitários, atraíam pessoas de todas as idades e origens. O espaço, antes um símbolo de negligência urbana, transformou-se em um ponto de encontro, onde vizinhos se conectavam, aprendiam uns com os outros e fortaleciam o senso de comunidade. Sr. Cláudio, com sua presença acolhedora e seu conhecimento prático, tornou-se uma figura central nesse ecossistema, mediando conflitos, incentivando a colaboração e garantindo que todos se sentissem valorizados e incluídos. A transformação da horta comunitária em um espaço produtivo e inclusivo também teve um impacto econômico significativo. Os excedentes da colheita eram vendidos em pequenas feiras locais, gerando uma fonte de renda para os participantes e para a manutenção do projeto. Sr. Cláudio, com sua experiência em gestão e organização, ajudou a estruturar a logística dessas vendas, desde a precificação até a divulgação. Essa iniciativa demonstrou que a agricultura urbana, quando bem planejada, pode ser não apenas uma fonte de alimento e bem-estar, mas também um motor de desenvolvimento local e de empoderamento econômico para comunidades vulneráveis. Ele descobriu que, ao plantar sementes na terra, estava, na verdade, plantando as sementes de um futuro mais promissor para si mesmo e para os outros. A incursão de Sr. Cláudio no campo da permacultura e da agricultura urbana não se limitou à prática em si, mas expandiu-se para uma compreensão mais profunda das interconexões ecológicas e sociais. Ele percebeu que os princípios de design regenerativo, que visam criar sistemas que se autossustentam e se regeneram, poderiam ser aplicados em diversas esferas de sua vida e na comunidade. Por exemplo, ao observar a forma como a horta comunitária utilizava resíduos orgânicos para criar composto, ele começou a refletir sobre como outros resíduos sociais, como o isolamento, a falta de oportunidades e o estigma, poderiam ser transformados em recursos valiosos. Essa nova perspectiva o impulsionou a explorar o potencial de programas de reabilitação que não apenas reintegrassem indivíduos à sociedade, mas que também os capacitassem a contribuir ativamente para o bem-estar coletivo, transformando suas próprias experiências de marginalização em ferramentas de fortalecimento comunitário.
Um desdobramento fascinante dessa fase foi a sua participação em um projeto de criação de sistemas de captação e reutilização de água da chuva na horta comunitária. Senhor Cláudio, com sua curiosidade aguçada e sua disposição para aprender, mergulhou nos detalhes técnicos, desde o cálculo de áreas de telhado para otimizar a coleta até a instalação de filtros e reservatórios. Essa experiência prática o conectou com engenheiros ambientais e arquitetos paisagistas, ampliando sua rede de contatos e sua compreensão sobre soluções sustentáveis para desafios urbanos. Ele passou a enxergar a cidade não apenas como um ambiente construído, mas como um ecossistema complexo, onde cada elemento, desde a água que cai do céu até as interações humanas, desempenha um papel vital. Para você, que acompanha esta narrativa, considere como essa visão holística pode ser aplicada em seu próprio lar ou em sua comunidade, buscando otimizar recursos e criar ambientes mais resilientes. No âmbito de suas mentorias com jovens em risco, Senhor Cláudio introduziu um elemento novo: a arte da observação participante e da escuta ativa. Ele percebeu que para realmente compreender as complexidades da vida desses jovens, era preciso ir além das conversas superficiais e desenvolver uma capacidade profunda de escutar não apenas as palavras ditas, mas também as entrelinhas, as emoções não verbalizadas e as necessidades implícitas. Ele os incentivava a observar o mundo ao seu redor com atenção aos detalhes, a registrar suas impressões e a compartilhar suas percepções de forma respeitosa e construtiva. Essa prática, inspirada na observação de ecossistemas naturais na permacultura, onde cada elemento interage e influencia o todo, ajudou os jovens a desenvolverem uma maior autoconsciência e empatia, fortalecendo suas habilidades interpessoais e sua capacidade de navegar pelas complexidades sociais. A transformação de Sr. Cláudio, de um indivíduo marginalizado para um agente de mudança comunitária, foi consolidada através de seu envolvimento com políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável. Ele começou a participar de conselhos de bairro e de audiências públicas, levando sua experiência prática e suas propostas inovadoras para a mesa de discussão. Sua capacidade de articular, de forma clara e apaixonada, as necessidades da comunidade e as soluções baseadas em princípios de permacultura e inclusão social, começou a chamar a atenção de tomadores de decisão. Ele se tornou uma voz respeitada, capaz de influenciar a forma como a cidade planejava seu futuro, defendendo espaços verdes, hortas comunitárias e infraestruturas acessíveis. Sua história, antes uma dor invisível, transformou-se em um farol de esperança e um modelo de engajamento cívico, demonstrando que a resiliência individual pode, de fato, inspirar a transformação coletiva. Ao contemplarmos o percurso até aqui, torna-se palpável a intrincada teia de fatores que moldaram a trajetória de Sr. Cláudio. Não se trata meramente de uma sequência de eventos, mas de uma profunda convergência de vulnerabilidades e de resiliência, de falhas sistêmicas e de lampejos de humanidade. A complexidade de sua condição, que se manifestou de forma tão visceral em sua pele, é um reflexo de processos muito mais profundos que se desenrolaram em sua psique e em seu contexto social. A cidade, com sua pressa e sua indiferença, foi ao mesmo tempo o palco de seu sofrimento e o catalisador para a sua redescoberta. Refletindo sobre esta jornada, percebemos como as barreiras invisíveis que Sr. Cláudio enfrentou espelham desafios que, de formas distintas, muitos de nós podemos reconhecer em nossas próprias vidas ou em nosso entorno. A fragilidade da condição humana, exposta em sua forma mais crua, convida a um olhar mais atento sobre as estruturas que sustentam ou desmoronam a vida de um indivíduo.
A forma como as feridas de sua pele se tornaram o ponto de partida para uma investigação mais ampla sobre sua existência, desvelando camadas de dor e esquecimento, é uma metáfora poderosa para a necessidade de olharmos além das aparências em nossas interações cotidianas. A partir das diversas facetas exploradas, emerge uma compreensão mais nuançada sobre a interconexão entre o bem-estar físico, a saúde mental e a necessidade intrínseca de pertencimento e propósito. As sementes de mudança, plantadas em meio às adversidades, germinaram em um terreno que, inicialmente, parecia árido e desolador. O desabrochar de novas paixões e a reconstrução de laços afetivos, elementos que antes pareciam inatingíveis, demonstram a capacidade intrínseca do ser humano de se reinventar e de encontrar significado mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. A jornada de Sr. Cláudio, em sua essência, é um testemunho da força transformadora da compaixão e da persistência. Ao nos aproximarmos do desfecho desta narrativa, é fundamental reconhecer que as lições extraídas desta história transcendem o caso individual de Sr. Cláudio. Elas se entrelaçam com questões mais amplas que afetam a coletividade, convidando-nos a uma reflexão sobre o nosso papel na construção de uma sociedade mais inclusiva e empática. A forma como as experiências de Sr. Cláudio moldaram sua visão de mundo e sua atuação comunitária aponta para um caminho de aprendizado contínuo e de ação transformadora, onde a experiência pessoal se torna um motor para o impacto social positivo. A convergência desses fios narrativos nos prepara para uma compreensão mais profunda das implicações finais desta trajetória. A trajetória de Sr. Cláudio, que se iniciou sob o anonimato sufocante das ruas paulistanas, revelou-se uma profunda exploração da fragilidade humana e da resiliência do espírito. O que começou como um relato sobre uma enfermidade física chocante, com larvas se contorcendo sob a pele exposta, desdobrou-se em uma narrativa multifacetada sobre a invisibilidade social, a saúde mental negligenciada e a força inerente à busca por dignidade. A pele, outrora um espelho de sofrimento e abandono, tornou-se ao longo do tempo um testemunho de cura e renascimento, não apenas físico, mas sobretudo existencial. A dor que parecia ser apenas um sintoma superficial era, na verdade, a manifestação visível de feridas emocionais e psicológicas profundas, um grito silencioso em meio ao ruído incessante da metrópole. A intervenção médica e o subsequente processo de reabilitação, embora cruciais, foram apenas o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e reintegração social que se estendeu muito além das paredes de um hospital. A redescoberta de sua paixão pela história, a imersão na arte e na música e, mais significativamente, seu envolvimento com a permacultura e a agricultura urbana demonstraram a capacidade humana de se reinventar e de encontrar propósito em meio às adversidades mais extremas. Sr. Cláudio, de vítima invisível, transformou-se em mentor, educador e defensor de causas sociais, provando que a experiência do sofrimento, quando processada com coragem e apoio, pode ser convertida em um poderoso motor de transformação. Sua história nos ensina que a cura não é apenas a ausência de doença, mas a construção ativa de uma vida com significado, conectada a si mesmo, aos outros e ao mundo natural. A relevância de sua jornada transcende o indivíduo, ecoando em questões sociais mais amplas que clamam por atenção e ação. A forma como sua experiência iluminou a necessidade de abordagens mais humanizadas e integradas no cuidado à saúde, a importância da acessibilidade urbana e o combate implacável ao estigma associado à saúde mental, são lições valiosas para toda a sociedade,
Senhor. Cláudio nos força a confrontar nossa própria complacência, a questionar as estruturas que perpetuam a exclusão e a reconhecer o potencial inexplorado que reside em cada ser humano, independentemente de sua condição social ou de seu passado. A sua capacidade de transformar sua dor em um legado de aprendizado e esperança é um testemunho do poder da empatia e da perseverança. A verdadeira prática, portanto, começa agora, no eco desta história. Começa em nosso olhar para o outro, em nossa disposição para enxergar além das aparências e em nossa coragem para estender a mão. Sr. Cláudio nos lembra que cada indivíduo carrega consigo uma narrativa única e valiosa e que a sociedade se fortalece quando acolhe, valoriza e capacita todos os seus membros. Que a sua jornada nos inspire a cultivar não apenas jardins, mas também compaixão, resiliência e um compromisso inabalável com a dignidade humana em nosso próprio